Olá pessoal, feliz ano novo, vamos esperar que seja mesmo feliz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estava a pensar vir cá contar-vos um bocadinho sobre os livros que li em 2021, aproveitar a fazer algumas pequenas críticas, algumas pequenas recomendações, portanto espero que gostem, é isto. Então, eu comecei o ano com este livro, A Maldição de Hill House, de Shirley Jackson, e que viagem. A Maldição de Hill House, do Mike Flanagan, é uma das minhas séries favoritas de sempre. Foi esta série que me fez perceber que eu, afinal, gosto do género gótico e do género de terror, porque até lá está habituado a jumpscares que não eram muito interessantes para mim. E, portanto, peguei neste livro, na verdade foi-me oferecido, à espera de gostar tanto dele como gostava da série. É um dos livros favoritos do Stephen King. Aliás, está aqui uma das histórias de terror mais perfeitas que já li. Lá está, se o Stephen King diz que é bom e ele é perito em terror e horror, ele haverá de saber, não é? Era essa a minha ideia. A Shirley Jackson é autora de um prémio, há um prémio com o nome dela, inclusive um dos outros livros que eu li ganhou o prémio dela. E, portanto, estava à espera de gostar muito disto, o que não sucedeu. A série adaptou, se é que podemos dizer que adaptou, isto de uma forma muito livre e, portanto, a série e o livro não têm nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, não foi disto que eu estava à espera, mas isso não seria uma coisa necessariamente má, mas foi. Então, agora que já falámos do que o livro não é, vamos falar do que o livro é. O livro é uma história sobre um cientista chamado John Montague que está a tentar capturar fenómenos sobrenaturais, de alguma maneira provar que a sobrenaturalidade existe. Pronto. E ele convida duas raparigas, a Theodora e a Nellie, Eleanor, e a Eleanor, juntamente com o proprietário da mansão, para ir passar uma temporada lá, ver se conseguem capturar fantasmas ou comprovar a existência do sobrenatural. E como é que eu ia dizer isto? Eu não consigo muito bem explicar o enredo disto, porque eu até hoje não o percebi. Eles chegam à casa, começam a acontecer coisas estranhas, que nunca são bem explicadas, e acho que fica um bocadinho... Acho que a intenção do livro é perguntar ao leitor, ou fazer o leitor perguntar se a casa está verdadeiramente assombrada, ou se é a Eleanor que está a causar toda a estranheza. E até hoje eu não consegui perceber muito bem. A questão é, por exemplo, livros com finais abertos ou com finais para interpretar não são necessariamente uma coisa má. Eu gosto desses livros, mas não sei, aqui eu não consegui perceber, não gostei. E eu fiquei tão incrédulo com o facto de não gostar desta história que quando eu acabei de ler eu pensei, não, há aqui alguma coisa que eu perdi, que eu não percebi, e fui pesquisar sobre o livro, e pesquisei outras reviews e fui falar com pessoas que o tinham lido. E não houve nada que eu não tivesse percebido, ou não houve nada que eu não tivesse desvalorizado. Simplesmente não gostei da história como foi apresentada. E pronto, eu sei, isto é um clássico, pelo menos no género em que se insere. E acho que o que eu quero dizer é que está tudo bem não gostarmos de clássicos e de obras que supostamente são para toda a gente gostar. Ok, por falar em gótico e em terror, mas mais em gótico. Wuthering Heights, O Monte dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte. Este livro é soberbo. E é fantástico, eu estou a dizer isto sobre uma autora do século XVIII. O que é que eu quero dizer sobre isto? Esta história é uma história Inception, ou seja, é uma história dentro de uma história. O tal Sr. Lockwood aluga uma casa na província de Inglaterra e vai falar com o seu landlord, com o seu senhorio. Vai falar com o senhorio para se apresentar, dizer quem é, dizer que chegou, pedir desculpa pelo incómodo, ao que o senhorio, extremamente soturno, responde: não é incómodo nenhum, se fosse incómodo a propriedade é minha, eu não o deixava entrar. Portanto, só daí começamos a perceber quem é o Mr. Heathcliff. E depois de uma sucessão de acontecimentos estranhos que se passam nesta casa, a senhora que vive lá é estranha, existe uma rapariga loira que é demasiado nova para ser a mulher do
do Heathcliff. E o Lockwood tenta falar com ela, mas ela é extremamente rude e indelicada. E depois ainda há outro moço que trata dos cavalos, ou pelo menos parece. E ele e a rapariga, tipo, eles dois estão extremamente mal. Intrigado com o que é que se quer que tenha passado ali, e porque começa a ficar de noite, o Lockwood quer se ir embora, mas ele não conhece a terra e está a nevar, e portanto pede para os escoltarem até à casa dele. Pedido esse que é negado, e portanto ele pede para passar lá à noite, porque de outra maneira ele ia morrer de frio a tentar chegar a casa. Não que o senhorio se importasse, mas de qualquer das maneiras o desejo é concedido, ele fica lá a dormir e acorda à meia da noite com um fantasma a bater à janela. Ele entra em pânico, não é? Chama ao senhorio, o tal de Mrs. Heathcliff, não, o tal de Mr. Heathcliff, que até agora tinha sido bastante mal educado, bastante rude, bastante frio, e ao saber que um fantasma de uma tal Cathy estava à janela, transforma-se completamente, toda a cara dele é pânico, toda a cara dele é medo, e abre as janelas e pede para ela entrar, e o Lockwood fica assustado. Na manhã seguinte volta para a casa que está a alugar, e pergunta à empregada, uma tal de Nelly, o que é que ele acabou de presenciar naquela casa, quem é o Heathcliff, quem é a loira e quem é o outro moço que os acompanha. E é então que a Nelly começa a contar a história do Heathcliff, que foi trazido para a casa dos Earnshaw quando o patriarca da família o trouxe de uma das suas idas a Londres. Eu só fico a imaginar a cara da esposa. O homem vai a Londres tratar de negócios e volta com uma criança. Este era um órfão e, portanto, o pai decidiu trazê-lo. Ele é educado meio como filho deles, se bem que o verdadeiro filho dos Earnshaw faz questão de constantemente relembrar o Heathcliff de que ele é um órfão e de que ele não é verdadeiramente um membro da família. E depois o Heathcliff tem uma relação interessante com a filha, com a Cathy, e basicamente é uma história que fala sobre os ciclos de abuso e como alguém que sofreu abuso tende a voltar a repetir esse abuso com outras pessoas, e acho que também é uma história sobre quebrar esse ciclo de abuso. Não sei, eu gostei muito deste pequeno livro, porque é sobre isso, sobre como o abuso molda uma criança e transforma a vida dela, e como... Lá está, eu não estou a passar um pano, não estou a desculpar o Heathcliff pelas ações dele, que são extremamente repreensíveis, e... Lá está, aqui temos uma história de um anti-herói. Não é... Aliás, nem sei se posso chamar anti-herói ao Heathcliff, porque meio que parece a história de origem de um vilão. Vale a pena ler. Leiam. A seguir, senhoras e senhores, meninos e meninas, apresento-vos o livro mais triste alguma vez escrito na história da humanidade. A Little Life, by Anya Gahara. Vou tentar ler isto como deve ser. Yana Higara. Ana Higara. Anya Yana Hagara. Cenas, está aqui. Sobre o que é este livro? Sobre tristeza. Vocês vão chorar a ler este livro. É um livro muito bonito, mas muito, muito triste. E antes de mais, queria dar aqui um aviso de conteúdo, porque se eu falei de ciclos de trauma aqui o trauma é de outro nível. Esta é uma história sobre 4 rapazes, JB, Malcolm, o Jude e o Willem. Passa-se em Nova York, e eu acho que eu não vou dizer muita coisa sobre este livro, porque é um livro que é bom irmos sem saber nada, é bom entrarmos na história sem saber absolutamente nada, e é assim que eu recomendo vocês entrarem. Ele é um bocadinho gordo, não vamos mentir, são 700 páginas, aliás, são 800 páginas de livro. São 800 páginas de livro que vos vão destruir, mas que vocês vão gostar. Ou não. Por exemplo, eu recomendei este livro a uma amiga minha e ela parou, mais ou menos a meio, porque disse: Tomás, eu vou deixar de ler este livro porque eu estou a perder a esperança na humanidade. E sim, eu não acredito que ela esteja a ser dramática. Este livro, lá está, eu só recomendo a vocês lerem se vocês estiverem num sítio feliz, se estiverem num happy place, se estiverem a sentir-se à vontade com vocês mesmos, com a vossa história, porque ele não é fácil. Eu demorei 4 meses a lê-lo, não só pelo tamanho, mas porque é preciso estofo emocional para estas 800 páginas.
É preciso estofo emocional para esta história. Todo o tipo de abuso que vocês possam pensar, existir, psicológico, violência doméstica, violência sexual, está neste livro. Portanto, tenham muito cuidado se decidirem pegar nele. Mas, lá está. É um livro 5 estrelas que eu dou nota máxima porque é brilhante. Acho que a Anya Haniagaha, acho que a autora consegue capturar a essência humana de uma maneira incrível e de uma forma que eu nunca tinha lido antes. E é isso. Provavelmente o melhor livro que eu li em 2021. Provavelmente não. Com certeza é o melhor livro que eu li em 2021. Acho que se nota que eu fiquei com um bocado de trauma com as 800 páginas do A Little Life. Portanto, a seguir peguei num que nem páginas 100. Que nem 100 páginas tem. Albert Camus, O Estrangeiro. Um clássico também. Este livro, até hoje, deixa-me pensar, porque eu não tinha certeza sobre o que é que ele quer dizer e sobre o quê. Mas, basicamente, isto fala da vida de... Basicamente, esta história do nosso protagonista é... Na primeira página, o livro começa... Aliás, eu vou ler. Hoje a mãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida. Enterra amanhã. Sentidos pêsames. Isto não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. Só nesta frase nota-se como o protagonista é indiferente a muito do que acontece na vida dele e na vida à volta. E acho que nunca li nada deste género, a indiferença completa do protagonista, a sua maneira de ver a vida. Lá está, são 80 páginas que vos agarram e não vos largam e que depois de o lerem vão ficar a pensar nele durante muito tempo. Pelo menos eu fiquei a pensar nele durante bastante tempo. Ainda hoje não tenho certeza em relação aos sentimentos que sinto sobre este livro. Portanto, não sei se necessariamente eu recomendaria a alguém. Mas, lá está. Acho que começo já que só pela quantidade de perguntas que levanta na quantidade de páginas que tem. E lá está, se quer uma leitura rápida e viciante. Eu li este livro num dia, eu não consegui parar de ler. Isto é o livro para vocês. De seguida temos uma trilogia de ficção científica, coisa que eu não leio desde os Hunger Games. E é a trilogia da Área X. São 3 livros: a Aniquilação, a Autoridade e a Aceitação. E como é que eu ia dizer isto? Este livro é fantástico. Ficção científica não é propriamente o género que eu mais leio e que mais aprecio. Mas este livro é... Lá está, falando outra vez de livros que nos agarram e não nos largam. Sobre o que é este livro? Este livro fala sobre uma expedição à Área X, que é uma área meio estranha. Alguma catástrofe ecológica aconteceu na Área X. É uma zona misteriosa e isolada do resto do mundo. E ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu lá. E, portanto, há uma entidade chamada Extensão Sul que envia para lá expedições para tentar ver o que é aquilo, perceber o que é que não é. Este livro fala da 12ª expedição aí para a Área X. É uma equipa composta por 4 mulheres, uma psicóloga, uma bióloga, uma antropóloga e uma... não me lembro do outro. Topógrafa, exato. E lá está, os acontecimentos são todos do ponto de vista da bióloga, que é uma personagem com uma moral extremamente duvidosa. Porque ela é muito introvertida, não tem necessariamente problemas em trabalhar com uma ética duvidosa e lá está, eu também não vos quero dizer nada porque este livro vale muito a pena ler e quanto menos souberem dele melhor. É um livro que não vos vai dar todas as respostas, vocês vão ficar a perguntar-se o que é que aconteceu, portanto vão com isso em mente, não estejam à espera que o livro vos explique tudo o que está a acontecer. O autor pede que vocês pensem e que vocês chegam às vossas próprias conclusões, que sinceramente é o mais fixe, porque vocês começam a criar teorias sobre o que aconteceu e o que vai acontecer e sobre a origem das coisas. E vou tentar não dizer mais nada, mas vale muito a pena ler. Os livros que vêm a seguir na trilogia não são tão bons. A Aniquilação eu dei 5 estrelas no Goodreads. A Autoridade eu dei 3. Não, mentira, eu dei 2. E a Aceitação é que eu dei 3 ou 4. A Autoridade não é um bom livro. Eu não gostei deste livro. Porque ele pega num protagonista completamente diferente. Lá está, nós gostamos da bióloga da Extensão Sul. Nós gostamos da bióloga de Aniquilação. E pegamos no segundo à espera que isso aconteça.
e continua a história dela e não continua, é uma história diferente, de um John Rodriguez, e sobre... Lá está, ele tornou-se o novo dirigente da Extensão Sul. Eu não quero dizer muita coisa sobre este livro, porque ao dizer eu vou dar spoiler do primeiro. A mesma coisa que o terceiro. Eu só li o terceiro porque eu gostei tanto do primeiro que eu comprei o 2 e o 3 ao mesmo tempo, porque se eu tivesse comprado só o 2 provavelmente não tinha comprado o 3. O 3 é melhor do que o 2, para ser sincero, mas numa perspectiva geral eu acho que aconselhava-vos a lerem o primeiro e ficarem por aí. Ou então, pelo menos, começarem estes sabendo para o que vão. Portanto, se decidirem ler este livro, e depois a continuação, que já é muito fixe, este aqui é bom. Apesar de não ser tão bom como o primeiro. Tenham só em mente que pode não ser o que vocês estão à espera. Porque lá está, acho que o maior problema deste livro é o facto de irmos com uma expectativa tão grande para ele. Depois, peguei no Hobbit, li isto no verão, que lá está, queria uma coisa leve, divertida, e o Hobbit é exatamente isso, é uma história para crianças. Eu nunca li O Senhor dos Anéis, não sei se quero ler, mas também nunca consegui acabar os filmes do Senhor dos Anéis, mas vi o Hobbit, vi os 3 filmes, vi o livro, peguei no livro e gostei muito dele. Eu acho que ele tem alguns problemas de ritmo, partes em que a história parece um bocadinho lenta e que nós estamos ali à espera que alguma coisa aconteça, mas vale a pena só pela conversa com o Gollum, pelas adivinhas, e pela discussão com o Smaug, o dragão. Que lá está, essas partes são completamente viciantes. Lá está, é um livro giro, tem os seus problemas, mas de uma maneira geral, aconselho-vos a ler, também é um clássico e, portanto, acho que vale a pena. De seguida... De seguida eu peguei nos Capitães da Areia, do Jorge Amado, e eu estava à espera que isto fosse uma continuação quase do tema do Hobbit, ou seja, uma coisa leve para ler no verão, que não fosse muito para pensar, e eu não podia estar mais errado. Isto aqui deu-me murros no estômago sucessivamente, é uma crítica soberba, é um livro de certa maneira muito parecido com a Little Life. Sobretudo num personagem, há imensas semelhanças entre o Sem Pernas e o Jude. E eu, por acaso, como li os dois num intervalo de tempo pequeno, consegui perceber estas coisas. E isto é um livro difícil. Houve uma altura, um capítulo específico em que eu fiquei com muita raiva do protagonista. Quem leu este livro provavelmente sabe de que medo é que eu estou a falar. E durante algum tempo eu tive algum problema com ele, porque o livro não necessariamente diz que a atitude do protagonista é condenável. E portanto... Mas lá está, este não é o trabalho do livro em si, acho eu. Quer dizer, isto é debatível, mas... De qualquer das maneiras, este livro fez-me sentir coisas intensas e acho que todos os bons livros fazem isto. E portanto acho que toda a gente o devia ler. É um ótimo exemplo de literatura brasileira. Quero ler mais coisas do Jorge Amado e acho que também devia dar um aviso de conteúdo para aqui, ok? Sobretudo em relação à violência sexual e a abuso de menores. Lá está, nas várias panóplias que isso abrange. Isto aqui fala sobre um grupo de crianças, um grupo de órfãos, na verdade, na cidade da Bahia, e como eles lutam para sobreviver, aliás, e como fazem a única coisa possível para isso. Eles roubam, não é? E lá está, eu estou à espera que isto fosse uma espécie de Peter Pan, Robin Hood. Não é. Atenção. Depois, outro livro que eu li foi As Intermitências da Morte, eu não o tenho aqui comigo. E este livro... Ok, qual é a premissa deste livro? Basicamente... fala de um... É um e se. Basicamente é um e se as pessoas deixassem de morrer. Durante metade do livro é isto, como é que a sociedade lida com a falta de morte das pessoas. No início parece tudo ótimo, mas depois percebemos que isto cria vários problemas em termos de economia, em termos da companhia de seguros, em termos dos hospitais, em termos das agências funerárias. Portanto, a sociedade tem que ser um bocadinho reconstruída à volta de tudo, porque as pessoas, apesar de não morrerem,
elas podem ser gravemente feridas e, portanto, há uma perpetuação de uma vida em estado terminal, ou seja, uma pessoa que está extremamente doente, extremamente ferida, extremamente mutilada, mas que apesar de tudo isto ela não pode morrer, portanto tem que continuar a viver no sofrimento. E a meio da história, de repente a narrativa muda um bocadinho e é-nos introduzida. Nós conhecemos a personagem da morte, que aqui é uma personagem real, no sentido de a morte é um corpo e é uma pessoa. E é porque é que a morte deixou de trabalhar, o que é que ela acha das coisas. E a segunda parte do livro é um trabalho primoroso de se ler, porque é muito bem feito, é muito bem escrito. Lá está Saramago, que é que eu estou sequer aqui a tentar dizer, não é? O nome maior da literatura portuguesa. E acaba de uma maneira muito fofinha, muito doce. Gostei muito daquele final. Muito circular, é a única coisa que eu vou dizer. Foi o segundo Saramago que eu li e gostei, acho que é o meu Saramago favorito até agora. E não sei, espero ler mais coisas dele para este ano que vem aí. E vou passar ao próximo livro, que é Sally Rooney, Conversations with Friends. Esta é a autora, provavelmente o livro mais famoso dela, de certeza que já viram falar, é o Normal People. Este é o primeiro romance dela. E sobre o que é esta história. Isto é uma daquelas histórias que não é tanto sobre o enredo não acontece muita coisa, mas os personagens são extremamente humanos e extremamente bem escritos. A escrita dela é muito bonita, apesar de muito simples, é bastante bonita. E um dos principais temas do livro é a maneira como nós comunicamos com as pessoas de quem somos próximas e as ilusões que queremos que elas acreditem, o facto de só apresentarmos a nossa melhor versão. E lá está, temos vários receios. A personagem principal é a Frances, que é uma rapariga de 21 anos, está na faculdade, e começa a ter um affair, um caso extraconjugal. E como é que eu ia dizer isto? Depois disso gera problemas de autoconfiança e de autoestima. Não sei, gostei muito de ler este livro. Depois, e por último, li Romeu e Julieta, de Shakespeare, e sim, eu tenho noção de quão pretencioso isto soa. Mas a minha defesa, ganhei nele porque já estava quase no final do ano, queria uma coisa pequenina para ler. E é uma peça de teatro, portanto seria fácil. E não estava à espera de gostar tanto como gostei. Eu não sou muito de ler histórias românticas e, para mim, isto não é um romance. A Romeu e Julieta, ao contrário do que nos foi vendido, não é a maior história de amor de todos os tempos. Este livro é extremamente cómico, no sentido em que... Lá está. Eles são só adolescentes com hormónios aos pulos. Lá está, o Romeu, antes da história começar, o Romeu gosta de outra personagem, que é a freira, e está desolado, porque a freira foi para o convento e nunca vai poder amá-la. E de repente gosta desta freira porque conhece Julieta, e de repente a coisa mais importante na vida para ele é casar com ela e serem felizes, apesar de as duas escadas serem inimigos ancestrais. Eu sinto que toda a gente já conhece o enredo deste livro. Basicamente isto fala, para mim, de como os jovens, porque eu sou velho, como a juventude lida com a paixão e a intensidade das relações, mas também é uma crítica muito interessante a como a sociedade lida com este fervor da juventude. Houve muitos momentos em que eu ri, porque ou o Romeu ou a Julieta estão a ser dramáticos. Isto não é um insulto, isto é um elogio, porque torna a peça extremamente engraçada ver a impulsividade dos dois. E acho que também é uma boa crítica a como os pais de ambos lidam com a impulsividade dos adolescentes. É isso. Foram os 12 livros que eu li este ano, um por cada mês. E até uma próxima, acho eu.